Então, pessoal, a novela do corte de gastos, do pacote ali do Haddad, da Simone Tebet, continua circulando. Parece que vai rolar na quinta-feira, vai saber porque esse governo promete, promete e não cumpre. Mas há alguns vislumbres ali que poderiam chegar a 70 bilhões de reais em 2 anos. E eu já falei aqui no canal, isso aqui não faz nem cócegas na situação econômica, na situação fiscal do Brasil. Isso aqui não está nem perto de garantir uma estabilidade fiscal para os próximos anos, até o final do governo Lula. Isso aqui é uma utopia completa, né? Mas o pouco que foi colocado, pouco que foi supostamente conseguido nessa história, uma mixaria para tanto tempo de debate, né? Para pensar. Mas isso aqui, adivinha em quem que vai pesar? Vai pesar no mais pobre, é claro, no trabalhador, nas pessoas que recebem benefícios do governo. Não vai ser corte no PAC, não vai ser corte em ministérios, não vai ser redução no número de ministérios, de cargos públicos nas viagens do Lula, nada disso. Vai continuar do mesmo jeito. Só aquilo que ferra com o mais pobre é que vai realmente ser adotado pelo governo. Ah, mas tem também a pensão dos militares aqui que vai entrar. Meu amigo, eu vou te falar o que é, você não vai acreditar. Vamos conversar sobre esse tema então, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Se você ainda não for inscrito, se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, aí você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda muito, pode ter certeza disso, né? Essa novela aqui já deu no saco, essa é a verdade, ninguém aguenta mais esse papo de reunião, vamos falar os ministros, vamos anunciar, e corte de gastos, e pacote, e não sei quantos bilhões, e depois do G20, caramba, ninguém aguenta isso mais, pô, anuncia essa parada aí logo, faz uma publicação no Twitter anunciando o que é, mas adianta essa parada, a novela não acaba, e é porque não tem nada realmente, né? Eu vivo falando isso aqui no canal, não tem materialidade, não tem nada de concreto preparado pelo governo, é claro, é óbvio que não tem nada para anunciar, então eles ficam enrolando, empurrando com a barriga e soltando informações aí de bastidores para ver se a coisa cola de fato. E um monte de situações entraram aqui nesse debate, a redução daquela questão de você ter, né, aí seria via PEC, a obrigatoriedade de aumentar os gastos com saúde e educação, isso estava na mira. Isso sim traria uma economia muito grande, sem dúvidas, isso seria fundamental. Ficou de fora, né, 70 bilhões. Claro, você olha para isso aqui, você sabe que esse ponto não entrou em questão. O salário mínimo poderia ter sido colocado como antes, ou seja, só ajustar pela inflação. Não fizeram assim também, ficou um meio termo. Caramba, o negócio não tá nada promissor. Para engabelar o mercado realmente, corte de gastos para inglês ver. E quem vai pagar essa conta não é o governo. Não são os ministros, não são os amigos do rei, os empreiteiros, não são os parlamentares, não vai ter redução de fundão, redução de emendas, nada disso, né? Só reduzindo emendas você chega nesse valor aqui em 2 anos, né? Reduz o fundão de 2026, que vai ser muito mais do que foi esse ano, com certeza, né? E reduz as emendas, você chega nisso aqui tranquilamente nesse período. Então, não, esse pessoal não vai fazer sacrifícios. Os super salários, desembargador recebendo R$ 1 milhão no mês, não. Isso aí, ninguém faz esse sacrifício, não. Agora, sacrificar o pobre, a galera vai fazer, né? Então, vamos lá, o que tá no radar aqui, né? Lembrando que o Haddad quer emplacar essas medidas, mas tem resistência com isso aqui também, com essa merrequinha que tá aparecendo aqui na sua tela, né? 4 medidas apenas. E tem resistência contra isso aqui. Você acha que vai ter algo substancial? Fala a verdade. Olha para isso aqui. Você acha que tem pacote de corte de gastos? Você acha que tem compromisso fiscal? Você acha que já não está na hora do mercado financeiro jogar tudo para o alto e correr para qualquer outro país? Para a Argentina, para a Índia, sei lá para onde? Tirar o dinheiro do Brasil? Porque é coisa, meu amigo. A vaca foi pro brejo aqui. Essa é a verdade. Então, olha quais são as medidas aqui. Primeiro de tudo, salário mínimo limitado. Aqui o limite do reajuste da remuneração do salário mínimo. E é outra coisa que eu não sei como é que o pessoal pode colocar isso como corte de gastos, cara. Eu não entendo, não faz sentido para mim, não tem lógica isso aqui. Porque é uma projeção de que você vai ter um crescimento dos gastos lá na frente, uma coisa que poderia não crescer se o Lula não tivesse inventado essa história, ressuscitado essa história
de reajuste real do salário mínimo, ganho real do salário mínimo, né? Então é um crescimento de gastos que vai ter lá na frente, aí você fala, não, vai crescer um pouco menos, mas vai crescer ainda. E isso é corte de gastos, né? Isso não parece corte de gastos para mim. Se fosse um valor negativo, ficar abaixo do zero, aí beleza, né? Corte de gastos. Então, para mim nem considero isso dentro do pacote. Mas poderia ser melhor, poderia ser simplesmente reajuste pela inflação, como era antes, né, no governo Michel Temer, no governo Lula, mas isso no governo Lula, governo Bolsonaro. Mas isso aqui é a promessa de campanha do Lula. O que eu queria falar dele, né? Promessa de campanha dele, ele não vai abrir mão disso aqui nunca. Então, o meio termo que colocaram aqui é que o reajuste dele aqui só vai crescer no máximo 2,5% acima da inflação, que muito provavelmente é o que vai acontecer. Vão botar 2,5% em cima da inflação sempre, já que pode reajustar isso aqui, porque hoje, como é que é o crescimento do salário mínimo, o reajuste dele é a inflação, mais o crescimento do PIB. Então, eu acho que é a média de 2 anos. Então, o salário mínimo do próximo mês, do próximo ano, perdão, vai trazer a média, o valor da inflação de 2024, naturalmente, mais a média do crescimento do PIB de 2023 e 2024, que deve, somando os 2 anos, tirando a média, deve ficar uns 3%. Então, nós vamos ter uma inflação perto de 5% esse ano aqui, e mais 3% disso, um ganho real de 8%. Né? Então, para pensar, 8% nesse cenário. Qual seria o valor máximo aqui? 7,5%. Então, é uma redução de 0,5% no reajuste. Parece muita coisa para você, parece algo que justifica ficar 3 semanas um monte de ministros do Lula batendo cabeça discutindo por algo, né? Não faz sentido algum para mim isso aqui e é uma mixaria qualquer. E o mercado está precificando um crescimento do PIB inferior a isso aqui, a 2,5% no ano que vem. Ou seja, se a coisa realmente ficar assim, se a economia der uma estagnada, isso aqui pode ser uma arapuca, porque na verdade o salário mínimo vai aumentar mais do que deveria pela regra atual. É uma péssima solução no final das contas, mas é algo que está na mesa de discussão aí, né? Abono salarial, uma mudança também nisso aqui. É o PIS, o pagamento do PIS, que atualmente recebe quem ganha até 2 salários mínimos em média por ano, que já é uma sacanagem, porque se você tem carteira assinada com 2 salários mínimos, muito provavelmente você não recebe o PIS por causa das férias. Teve uma mudança no entendimento recente, mas até então era assim que funcionava. A Simone Tebet já tinha sinalizado a possibilidade de reduzir a média para 1 salário mínimo, que ninguém recebe isso no Brasil, é a verdade. Ah, empregado doméstico recebe, beleza, mas doméstico não recebe o PIS, o abono salarial, então não faz diferença, né? Aí chegaram aqui a 1 salário mínimo e meio. Caramba, isso aqui vai tirar muita gente do PIS, sem dúvidas, e vai ferrar o trabalhador. Lembrando que o PIS é formado por tributos pagos no consumo. Você pode pegar qualquer empresa aí, ela paga PIS nas tributações sobre o faturamento dela, né? Até a empresa do Simples Nacional paga esse valor aí em cima do faturamento. Então as empresas já estão pagando para custear isso aqui. Por que vai cortar, né? Você cria um imposto para dar o dinheiro, fazer o dinheiro voltar para o trabalhador, quer dizer, o trabalhador vai lá, paga um produto mais caro por causa disso aqui para depois ele receber o abono, não faz sentido nenhum também, e agora quer tirar o abono do trabalhador, né? Olha o ferro entrando aí, o pobre entrando no orçamento do governo Lula. Outra coisa aqui seria mais um pente fino no BPC, o benefício de prestação continuada. Já aconteceu isso esse ano, então não é tão promissor aqui, mas seria, né, colocar regras mais rígidas para integrar esse programa, ou seja, menos gente participando disso aqui, dificultando o acesso a esse programa estatal, né? O pobre tomando ferro, sem dúvidas. E aí chegamos nos militares, na pensão aqui dos militares, né? Vai cortar para todo mundo, vai cortar a pensão da filha, vai cortar aí, vai aumentar a cobrança de previdência deles? Não, não. Aqui vai ser o fim do direito para familiares de quem foi expulso do exército. Caramba, de quem foi expulso do exército? Qual é o ganho que isso aqui vai ter? Qual é a economia? Chamaram o ministro da Defesa lá para falar disso aqui, para conversar disso aqui, o fim do direito à pensão dos militares, ou seja, o militar que já morreu, para familiares desse militar se ele tivesse sido expulso do exército. Caramba, isso aqui não faz nem cócegas. Aí você começa a entender, né? Por que
toda essa história vai dar 70 bilhões de reais em 2 anos, o que não é nada perto do problema fiscal brasileiro. É claro, não tem nada decidido, e o que tem ainda sendo ventilado, que provavelmente é o que já está mais adiantado, é uma mixaria que não faz diferença alguma. E ainda assim, né, tem o Lula não querendo aprovar nada com medo de perder a popularidade. Já não tem popularidade nenhuma, essa é a verdade, né? Os ministros não querem abrir mão dos seus orçamentos, não querem abrir mão das coisas que estão debaixo ali do seu guarda-chuva, e o próprio PT não está apoiando essa história, né? Realmente, o Haddad é meio que uma voz solitária nesse sentido. O que ele conseguiu até agora, eu acredito que ele batalhou bastante para aprovar uma coisa ou outra, tem discutido muito nesse sentido, mas é completamente irrelevante, não faz diferença alguma no fim das contas. E agora que a coisa está tendo materialidade, meu amigo, a gente vê que realmente é mais do que decepcionante. Eu fico imaginando o Haddad apresentando isso aqui na quinta-feira e a Bolsa de Valores no dia seguinte reagindo, o dólar reagindo. Meu amigo, o Brasil realmente não é um país que pode dar certo. Não tem futuro para esse país aqui, né? É tenso. Mas olha só, se você quiser ver outra análise que eu fiz a respeito da questão fiscal aqui do Brasil, dessa história toda do corte de gastos, vou deixar este vídeo relacionado aqui para você continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.